Senhoras e senhores, boa noite a todos. Meu nome é Ícaro Teixeira. Estou como membro da Comissão de Cultura e Eventos e de Direito Condominial da 36ª Subseção de São José dos Campos. Neste momento, daremos início à palestra virtual com o tema A Evolução do Direito Condominial no Brasil, uma homenagem ao professor Silvio Capanema. Registramos e agradecemos as ilustres presenças e participações. Dr. Klaus Coelho Calegão, presidente da 36ª Subseção de São José dos Campos. Dr. Márcio Mendes, vice-presidente da 36ª Subseção de São José dos Campos. Dr. Eduardo Espinosa, secretário-geral da 36ª Subseção de São José dos Campos. Doutora Michele Alves, secretária adjunta da 36ª Subseção de São José dos Campos. Doutora Cristiane Ferrari, tesoureira da 36ª Subseção de São José dos Campos. Doutor Antônio Marcos da Silva, presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal. Doutora Marcela Gundim, presidente da Comissão de Direito Condominial da 36ª Subseção de São José dos Campos. Doutor Miguel Zain, palestrante deste evento. O doutor Klaus Coelho Calegão fará a abertura deste evento. Muito boa noite a todos, amigos, amigas, advogados, advogadas, cidadãos que nos acompanham pelo nosso canal da OAB São José dos Campos no YouTube, que acompanham o nosso conteúdo, nossas palestras. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Já convido a todos a que curtam aí a nossa palestra, que se inscrevam no nosso canal para que possam acompanhar aí e ter informações do nosso conteúdo. Antes de darmos início à palestra, eu quero aqui agradecer essa mesa diretora que muito nos honra estar aqui presente, prestigiando este evento. Quero começar aqui cumprimentando a minha diretoria aqui presente, Dr. Márcio Mendes, nosso vice-presidente, doutora Michele, nossa secretária-geral adjunta, doutora Cristiane Ferrari, nossa diretora tesoureira, doutor Eduardo Espinosa, nosso diretor secretário-geral. Muito obrigado pela presença, pelo prestígio de vocês e pelo empenho de vocês na realização dos nossos eventos. Quero cumprimentar aqui especialmente hoje doutora Marcela Gundim, nossa presidente da Comissão de Direito Condominial, grande destaque aí no direito condominial no nosso país, né, podemos assim dizer, nas comissões aí estaduais, na comissão do Conselho Federal. Parabéns pelo trabalho, doutora Marcela. São José exportando aí grandes talentos, né, para o sistema ordem a nível nacional. Muito obrigado pela realização, pela ajuda, pela ideia, pela idealização deste evento, doutora Marcela. Fica aqui os meus parabéns e quero que leve os nossos parabéns, em nome da diretoria, a todos da comissão que participam e que participaram, né, dessa realização. Eu tenho certeza que muitos ali ajudaram, né? A gente não faz nada sozinho, então vai o nosso agradecimento aqui à equipe da comissão também. Quero agradecer aqui a nossa Comissão de Cultura e Eventos, hoje representada aqui pelo nosso amigo Dr. Ícaro, que faz o cerimonial, né? O Dr. Felipe Alciprete, que nos acompanha, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Muito obrigado pelo apoio, aí pela estrutura. E, finalmente, né? Finalmente não, nós temos aqui um convidado especial também, né? Hoje, o doutor Antônio Marcos da Silva, presidente do Conselho Federal, aliás, presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal, hoje nos prestigiando aqui. Muito obrigado pela presença, doutor Antônio Marcos, muito nos honra aqui a sua presença na São José dos Campos virtual hoje, mostrando o prestígio aí da nossa comissão e da nossa subseção. Agradecer demais ao professor Miguel Zain, que aceitou o nosso convite, que está aqui hoje conosco para compartilhar o seu conhecimento, todo esse conteúdo e essa homenagem que faremos hoje aí ao professor Silvio Capanema.
muito obrigado pela presença aqui em nome de São José dos Campos, dos advogados de São José dos Campos. Agradeço imensamente. Antes de darmos início aqui à nossa palestra propriamente dita, eu quero aproveitar aqui a presença, né, do Dr. Antônio Marcos, presidente de uma comissão no Conselho Federal. Peço que nos dê uma breve palavra, Dr. Antônio Marcos, antes da abertura da nossa palestra, aqui nos prestigiando. Dr. Antônio Marcos, por favor, está com a palavra. Primeiramente, agradeço à doutora Marcela por esse convite mais que especial para estar aqui falando, dando breves palavras a essa comissão, aos colegas advogados de São José, de todo o Brasil também, né? É um evento que foi muito divulgado, principalmente não só pela homenagem, né, ao nosso professor Capanema, né, que realmente não só no campo do direito condominial, mas também como pessoa humana, que muito representou e muito representa na história do direito condominial. Tanto é que nós escolhemos a data do dia 25 de abril como a data da advocacia condominial, né, que foi a data de nascimento dele. E não é qualquer pessoa que recebe uma homenagem desta, né? E isso mostra a importância dele, e a partir de agora, se conseguirmos aprovar que, enfim, definitivamente essa data, essa vai ser a data que todos nós, advogados do Brasil inteiro, estaremos comemorando esse dia, né? Doutor Miguel, não tenho o que falar desse homem, né? Um guerreiro mesmo, dia e noite está ali brigando pelo direito condominial. Ele faz parte da comissão. Se não fosse ele, a comissão não teria o sucesso que podemos dizer que tem. A doutora Marcela está aí, né? É uma membro, não sei como ela prefere falar, né, porque agora tem essa questão aí enfim, dos direitos da mulher, que mais do que justo, né, a questão de gênero, e isso, ela tem feito um ótimo trabalho, foi uma ótima aquisição da comissão, doutora, e a senhora sabe disso, eu já tive a oportunidade de falar disso para a senhora. Ela é muito guerreira, não é à toa que ela está participando ativamente de todas as reuniões e participando também das lives, e nós podemos verificar que essas lives sempre têm a presença de um colega a nível nacional e também os colegas das seccionais, né, do Brasil inteiro, né, os colegas aqui de Brasília também, né, e sempre um prazer aceitar um convite dessa mulher guerreira, né. E então é isso. Eu, com essas breves palavras, volto a palavra para o mestre Rony, para a doutora Marcela, para que nós possamos aí ouvir a palestra do grande professor Miguel Zain. Muito obrigado, doutor Antônio Marcos. Agradecemos imensamente o prestígio conosco aqui de São José dos Campos. Parabéns pelos trabalhos também realizados aí a nível nacional. Quero aqui também dedicar, né, uma breve palavra aos síndicos, gestores de condomínio e assessorias de condomínio que acompanham, né, o conteúdo aí de direito condominial, né, no nosso canal. Já temos muito conteúdo nesse sentido. Convido a acompanharem também, né, o nosso Instagram, o Instagram da Comissão de Direito Condominial, o nosso Facebook, onde a gente costuma colocar aí informações pertinentes a esse ramo do direito. Convido todos vocês aí a se inscreverem, a compartilharem e a participarem, né, desses canais, seguirem esses canais, para que vocês possam ter essa informação de qualidade que é desenvolvida pela OAB aqui de São José dos Campos, pela Comissão de Direito Condominial aqui de São José dos Campos. Antes de iniciarmos a palestra, então, do Dr. Miguel Zain, quero passar a palavra à doutora Marcela Gundim, nossa presidente, que, em nome da comissão aqui de São José dos Campos, nos dará uma breve palavra antes do início da palestra. Doutora Marcela Gundim, por favor. Obrigada, doutor Klaus, pela passada palavra.
Quero agradecer, primeiramente, aqui a todos os presentes nessa mesa virtual, né? Em nome do nosso presidente, Dr. Cláudio Calegão, faço cumprimentos aos demais membros da diretoria e também ao Dr. Felipe, Dr. Ícaro, da Comissão de Eventos, e Ícaro da comissão também aqui de São José dos Campos. Eu vou agradecer a presença, o convite, doutor Miguel Zain, por estar aqui hoje palestrando para nós, um pouquinho mais a falar dele, e também ao doutor Antônio Marques por ter aceito o convite para participar dessa mesa virtual conosco. O presidente hoje, nosso presidente na Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal. Eu já dei uma olhada ali nos bastidores, eu brinco ali no bate-papo que tem do canal, né? E vi várias pessoas ali que hoje eu acabei fazendo um convite para vários colegas e quero agradecer em nome dos outros também presidentes, que estão também presidentes de Comissão de Direito Condominial, que eu já vi ali, o doutor Márcio Spímpolo, doutor Diego Bastos, doutor Orlando, doutor André Juliano, viu também o doutor Marcos Veloso, de Jacareí, viu o doutor Rubens, que é de Direito Imobiliário, que da nossa seccional também, presidente. Em nome deles, se eu esqueci alguém, me perdoe, eu agradeço aos demais presentes aí que estão nos assistindo. Também quero agradecer a doutora Ana Pretel, doutora Daniela Mota e também doutor Adriano Naves, que são membros comigo, e doutor Zain, lá na Comissão Especial de Direito Condominial da OAB Nacional. E em nome do Sou Luiz Cláudio, que eu sei que ele é síndico, e eu vi já vários outros síndicos ali, e é o último síndico que eu vi ali entrando, eu agradeço a presença de vários, que nós temos muitos síndicos ali, já vi administradores, já vi síndicos aí espalhados do resto do país, que estão aqui nos prestigiando. Se eu esqueci alguém, peço mil desculpas. O tema dessa palestra foi escolhido a dedo do Dr. Miguel Zain, que muitas vezes nós estamos em umas lives, tem pessoas que falam que ele é o nosso substituto aí, e é a pessoa que hoje eu conheço que mais divulga o direito condominial. É a pessoa que eu conheço que mais divulga o advogado condominialista. Então, ele é a pessoa que foi ideal para nós convidarmos para hoje homenagear nosso saudoso doutor professor Silvio Capamento, que infelizmente no ano passado o perdemos por causa da Covid, mas que este mês de abril, por comemorarmos, como o doutor Antônio Marques falou, comemorarmos o mês da advocacia condominial, que eu no Conselho Federal falo advocacia condominial, e escolhendo a data, o doutor Miguel foi uma das pessoas que mais lutou para ter o dia do advogado condominialista, e fizemos essa chamada para essa live, para essa palestra, e nada mais, a escolha foi o professor Miguel Zain, para poder ministrá-la e mostrar o que é o direito condominial, que muitos aí não conhecem a história, né? Eu vou deixar para o doutor Miguel Zain falar mais do professor Silvio, que eu tenho certeza que ele trouxe muita coisa boa aí para nós. Doutor Miguel Zain, que é professor, que é também palestrante, advogado, militante ativo na advocacia condominial, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB do Mato Grosso, e ele não quer que eu fale todo o currículo, mas eu vou concluir membro da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal. Então, doutor Miguel Zain, eu esqueci de agradecer vários membros ali da nossa comissão, todos sempre muito enganjados nos nossos eventos. Já vi a doutora Daniela, a última que eu vi o nome ali, então, em nome dela, doutor Renato também vi, doutora Viviane, doutora Ana Paula, eu vi vários colegas aí da nossa comissão, doutora Patrícia, desculpa se eu esqueci alguém, mas foram passando vários nomes, mas agradeço vocês por estarem aqui nos prestigiando nesse evento. Sem vocês, esse evento não estaria acontecendo. Foi uma união de todos nós, uma força e divulgação de todos nós. Obrigada. E vou passar a palavra para o palestrante para a gente não ficar muito, eu já falei bastante. Um abraço. Senhores, muito boa noite. Eu hoje estou muito honrado com esse convite. Eu recebi esse convite há um ano atrás para fazer essa palestra, uma palestra aí
seccional de São José dos Campos presencial. Infelizmente, com essa pandemia aí mudou todo o percurso da coisa, mas hoje cá estou com essa responsabilidade grande, enorme, depois de ter passado aqui, de ter palestrado o Alexandre Marques, a quem eu julgo um excelente advogado, um dos melhores na área condominial do Brasil, Alexandre Franco também, excelente professor, meu queridíssimo amigo Márcio Espímpolo. Então, a minha responsabilidade hoje é enorme, enorme, de vir fazer... eu nem estou falando que eu vou fazer uma palestra nem aula, eu falei, vou fazer um bate-papo com vocês aí, né, para não chegar ao nível deles. Né? Mas eu gostaria de, na pessoa do presidente Klaus, saudar toda a diretoria da seccional da OAB aí de São José dos Campos. Muito obrigado, presidente, pelo convite, pela honra de estar participando nessa seccional tão importante para o Brasil todo. Eu gostaria de saudar o meu presidente na comissão, no Conselho Federal, doutor Antônio Marcos, na pessoa do qual também eu gostaria de saudar todos os colegas nossos, presidentes de comissões e todos os colegas que compõem a comissão no Conselho Federal, que estão aqui nos prestigiando também. E gostaria, por último, de agradecer imensamente a minha queridíssima colega Marcela Gondim, né? A Marcela sempre muito bondosa, muito amiga, né? Acaba exagerando um pouco, eles falam que não, Miguel, você está substituindo o Silvio Capanema. Eu sei que eu estou substituindo o Silvio Capanema, porque eu tenho a barba branca igual a dele, é a única identidade, o resto não tem nenhuma identidade, porque o Silvio Capanema, ele está num patamar que não tem substituição, não tem. O professor Silvio Capanema foi a vida dele de competência, de humildade. Ele foi coautor aí da lei do inquilinato, foi um brilhante advogado, foi um brilhante magistrado e foi, sobretudo, um brilhante orador também. Quando o professor Silvio Capanema falava, obviamente, ofuscava qualquer um que viesse palestrar posterior, porque ele tinha o dom da oratória, conhecia muito, e sempre com aquela humildade, né? Ele, nesses últimos anos, ele se dedicou a peregrinar pelo Brasil, a nos ajudar a divulgar o direito condominial, a mostrar esse grande nicho de mercado para o advogado, para todos, né? Para o advogado, para o corretor, para o próprio engenheiro, né? Toda edificação tem que ser feita a manutenção predial, tantas NBRs que nós temos aí, enfim, é uma área muito multidisciplinar. Então, o professor Silvio Capanema, ele nos ajudou imensamente, ele merece ser reconhecido. Nesse mês agora, do seu aniversário, agora dia 25, nós elegemos também o mês aí do advogado condominial. Aqui na cidade de Cuiabá tem uma lei municipal já falando que esse dia é o dia do advogado condominial ou condominialista, como queiram, né? Enfim, justamente para reconhecer esse profissional que está agora despontando para o mercado, né? O direito condominial ele vem junto com essa quarta revolução industrial, onde há a era do software, a era do compartilhamento, e nós, nesse momento, também estamos compartilhando também a multipropriedade, né? Então, o professor Silvio Capanema, ele sempre falava, nos dizeres deles, que definitivamente nós estamos ocupando a propriedade de forma diferente, e isso é verdade. Hoje nós estamos muito mais procurando os condomínios para viver, né? E isso está se tornando, sem dúvida, um grande nicho para os advogados e para todos, né? Então, coube a mim, então, falar um pouco, a Marcela me pediu para eu falar sobre a evolução do direito condominial no Brasil. Aí eu falei, Marcela, eu vou falar um pouquinho, o direito condominial, eu acho muito importante, eu não sei se hoje nas faculdades ainda tem aquela matéria de direito romano, eu cheguei a estudar isso na faculdade, é fundamental o direito romano, você conhecer as instituições
do direito romano muito rico, né? Já que o nosso direito pátrio ele tem tudo a ver com o direito romano. Né? Então, é importante aquele profissional da área ele conhecer um pouquinho da história daquele direito. Até porque, a partir do momento em que você passa a conhecer a história daquele nicho de mercado que você está vivendo, você passa a compreender muitas coisas que estão ocorrendo hoje. Né? Então, eu convido vocês a fazer uma viagem, breve viagem comigo, sobre a história do direito condominial, né, que é uma história importante, né, passa pela história da humanidade, né, e eu convido, então, a gente a fazer essa digressão no tempo, aonde nós vamos, então, começar lá na antiguidade, na Grécia, né, na Grécia não, desculpa, na antiga Babilônia, tá? Na Babilônia, há 2000 anos antes de Cristo, né? Onde é o Instituto da Propriedade Horizontal, o que já havia se falado, se tratou em Roma, nós vamos ver daqui a pouco, a propriedade já era compartilhada, né? Essa propriedade, ela foi denominada na época de propriedade horizontal, né? Eu até aproveito essa oportunidade para falar um pouco dessa propriedade horizontal sobre o nome, né? Hoje há uma confusão no mercado sobre o condomínio vertical e o condomínio horizontal, né? Todo mundo pensa que o condomínio em loteamentos ou de casas é o condomínio horizontal. Não é. Todo tipo de condomínio é a propriedade horizontal. Ou você tem o condomínio em edifício, nos edifícios, no prédio, né? Ou você tem o condomínio, também a propriedade horizontal, em casas. Então, o palavreado correto, quando você for expressar nesse instituto, é o Instituto da Propriedade Horizontal. Então, aqui nós temos a cidade de Babilônia, 2000 anos antes de Cristo. Né? Essa cidade hoje, para a gente se situar um pouco, ela fica no Oriente Médio. Né? Hoje é um monumento histórico mais apropriado na cidade no país, no Iraque. Né? É um patrimônio histórico protegido, né? Pelo Instituto Histórico daquela região, aonde demonstra, né? E se você chegar nesse local, você já vai ver que naquela época, né? E diga-se passagem, a Babilônia tinha cerca de 2 milhões de habitantes na época, né? Isso na antiguidade. Então, quer dizer, havia gente inteligente nessa época também e que estava a ocupar a propriedade de forma diferente. Né? Se nós formos, então, agora também para o Antigo Egito, né? A mesma coisa também, isso tudo na antiguidade, a gente pode ver a forma que era utilizada também a propriedade. Né? A propriedade era compartilhada também, isso também há 2000 anos antes de Cristo, né? E essa população no Egito, na época, era variante mais ou menos em torno de 1 a 8 milhões, isso em todo o Egito. Né? E também, nessa época aqui, já havia também a forma do compartilhamento. Basta a gente ver as edificações como eram então. Na Grécia Antiga, né, também como se diz, outra incidência também da multipropriedade. Basta a gente ver as edificações do tempo, né, que vocês podem verem aí como se a gente pegar hoje, né, e o direito sempre ele vai se repetindo, hoje esse tipo de edificação é o que foi criado agora pelo REURB, que a gente pode chamar de condomínio urbano simples, onde muitas pessoas dividiam as suas casas também. Nessa cidade, ou seja, na Grécia, tinha uma população também em torno, mais ou menos, de 9 milhões de pessoas. Né? Isso tudo na antiguidade. Mas foi em Roma que teve um momento importante para
a propriedade para a multipropriedade, para a copropriedade, né? Então, é muito difícil a gente começar a falar de copropriedade ou de condomínio se você não falar da propriedade, né? E os primeiros a conceituarem a propriedade foram os romanos, aonde eles denominaram o domínio, né? Que é o poder absoluto sobre a coisa corpórea, né? Esse é um instituto, né, romano, que deu início, a princípio, então, a falar sobre a propriedade. Mas essa propriedade, com o tempo, ela foi vendo que havia-se a necessidade, então, de falar da copropriedade, né? Sobretudo naqueles casos que decorrem de lei, do direito de família, do direito sucessório, né? Os romanos e nós, os seres humanos, né, nós somos muito individualistas, nós não gostamos de compartilhar, não gostamos de dividir, ainda mais a propriedade. Mas como houve essa necessidade com o tempo, então os romanos tiveram que falar em copropriedade. Aí é que veio a origem, então, do condomínio e, sobretudo, o condomínio necessário, né? Posteriormente, esse instituto foi se desenvolvendo mais e houve a criação, então, do condomínio voluntário, onde voluntariamente as pessoas criava esse condomínio, e isso passou a, então, ser um grande instituto, e mais tarde, então, passaram a ser legislado por alguns países, né, do mundo, né? Aqui nós temos as edificações de Roma, na época, né? E, diga-se de passagem, Roma, nessa época aí, tinha um sistema hídrico muito moderno para os seus tempos, né? Tanto é que a gente fala das edificações aí, que a gente vê, se você pegar hoje Roma antiga e hoje, você vê muitas edificações. E esse sistema hídrico de Roma, ele funciona até os dias de hoje, né? Então, havia-se gente inteligente nessa época aqui também, sobretudo com relação aos pensamentos mutável da forma de você ocupar a propriedade, e foi um marco importante aí quando saiu, então, quando se falou do direito de propriedade. Outra parte importante, com o declínio depois do Império Romano, né? Então, deu a origem veio antes, né, o absolutismo, mas deu a origem ao feudalismo, né? Essa aqui, por exemplo, é um exemplo de uma cidade feudal, né? Essa cidade feudal, hoje, se a gente for ver, é um condomínio de casas aí, né? Mas com o declínio do Império Romano, que o Império Romano ele chegou a ser o maior império do mundo, ele dominou do Ocidente ao Oriente, né? Que hoje nós temos isso muito dividido. Com o declínio, então, desse império, desse tipo de governo, né, veio à tona, então, o feudalismo. O feudalismo, né, todos nós sabemos que o poder, então, era descentralizado, ele ficava na mão de um aristocrata, né? E cada feudo ele tinha sua legislação própria, né? Então, nesses feudos, obviamente, aí nós temos as edificações, aonde há a divisão também da propriedade, né? E, com o tempo, isso foi passando e foi também se desenvolvendo também junto, nós temos que fazer esse raciocínio, junto também com os sistemas de governo. Quem falava muito nesse período do feudalismo foi Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, ele falava até que o homem era o lobo do homem, né? Ele começou, então, a defender, na época, que esse sistema do feudalismo deveria ser mudado, deveria, então, vir outro sistema, e o homem ele deveria ter um poder central,
aonde ele tinha que ter alguém que governasse para ele. Então, foi aí que deu a origem no absolutismo, né? O absolutismo era aquele regime onde ficava na mão do monarca, onde ele concentrava todos aqueles poderes, né? Todos na mão dele, né? E isso, com o tempo também, aí veio se desenvolvendo. Passamos, depois do absolutismo, teve aquele movimento interessante do absolutismo, que é o que veio o mercantilismo. Com o mercantilismo, né, sobretudo, os burgueses começaram, então, a se desenvolver, e isso criou muita celeuma, porque eles estavam pagando muitos impostos para o monarca, né? E por que eu estou falando isso, gente? Para fazer o raciocínio lógico, porque nós vamos chegar daqui a pouco, né, no liberalismo. E aí, esse liberalismo, nesse movimento do liberalismo, é a hora que nós vamos falar da propriedade, né? Então, com o absolutismo, né, veio o mercantilismo. Do mercantilismo, passou-se, então, né, a falar sobre o liberalismo. E essa ideia, sobretudo, foi difundida na época por John Locke, aonde ele falava que deveria esse poder do monarca, então, ser descentralizado e que deveria ter uma revolução, sobretudo, com relação à forma de administração, aonde deveria se valorizar mais a democracia, o ser humano, né? E, sobretudo, também a propriedade privada. Foi nesse momento, então, que ele falou sobre a propriedade privada, que criou-se, então, aquela questão aonde a propriedade ela passou a ser totalmente absoluta. Ela é os mesmos requisitos de hoje, que ela é passível de ser usada, gozada, né, e de reaver de quem injustamente a detenha. E esse poder, nessa época, então era totalmente absoluto. Você não poderia, de forma alguma, tomar ou se adonar daquela propriedade aonde aquele senhor tinha, aquele senhorio tinha sobre aquela coisa, né? Então, essa evolução, pessoal, é muito interessante para a gente chegar com relação à linha de raciocínio sobre a propriedade, já que nós estamos falando sobre a propriedade privada. Com essas ideias, né, com essas ideias liberais, né, passaram, então, a ser difundida, sobretudo, na Europa, né? E um dos primeiros países a legislar sobre a propriedade, então, a multipropriedade, a copropriedade, foi o Código Francês, foi a França, né? Posteriormente, passou, então, outros países da Europa a legislar sobre essa mesma matéria também, mas, sobretudo, sobre o viés dessa linha do liberalismo, né? Do absolutismo da propriedade ser uma propriedade absoluta, né? Mas, posteriormente, nós tivemos um movimento chamado iluminismo, aonde, na realidade, teve uma revolução, foi o chamado o século das luzes, aonde teve uma revolução intelectual, filosófica, em todo o pensamento. E junto com essa revolução, obviamente, falou-se sobre função social da propriedade, né? Então, foi onde começou a se falar novamente em função social da propriedade. Essa função social da propriedade, a origem disso aí, se deu, sobretudo, com Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que eram teólogos do cristianismo. Se a gente procurar hoje na nossa doutrina jurídica, você não vai encontrar sobre a questão da função social da propriedade. Você vai achar isso sobre a parte
católica, né? Mas os iluministas, né, eles, cuja passagem, um dos mais precursores foi Montesquieu, que falou sobre a tripartidação dos poderes nesse momento do iluminismo, o Jean-Jacques Rousseau, que falou do contrato social, o Adam Smith também, outro iluminista importante. Então, passou-se a falar sobre a função social da propriedade, né? Isso tudo, todas essas ideias, elas têm uma influência diretamente nas normas, né? Elas são passada, transplantada para as normas, né? Porém, a legislação anterior, ou seja, toda essa legislação, ela ainda constava com aquele viés ainda do liberalismo, onde a propriedade ela era totalmente absoluta, né? Como Portugal também constava na mesma legislação, na legislação dele, o mesmo viés, a mesma coisa que constava no anteprojeto, no projeto de lei da França, né? Então, Portugal tinha a mesma a ideia, né, da propriedade absoluta. No Brasil, nós estávamos, então, sobre a égide do Código das Leis das Ordenações Filipinas, né? Então, nós não tínhamos, nesse momento, o Código Civil próprio, ainda nós estávamos ainda sobre o governo, né, de um imperador, de um reinado aqui no Brasil. Então, nós usávamos, nesse momento, toda a legislação de Portugal, né, que ficou emprestada há muito tempo. Mas o Brasil, com relação a esse período, foi interessante, né? Foi interessante porque ele teve vários juristas importantes, inclusive é muito interessante o advogado ou quem está mexendo nessa área condominial saber um pouco da história de Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas foi o jurisconsulto do Império, foi um jurista baiano, mais um dos alunos da valorosa escola de Recife, né? Essa escola de Recife teve vários baluartes que se formaram lá. Teixeira de Freitas, ele foi o primeiro que fez o esboço do Código Civil brasileiro, na época, então, para o Império, né? Mas, posteriormente, veio a República. Com a República, mesmo assim, ainda ficou um tempo a República utilizando as ordenações filipinas, né? E com o passar dos anos, né, é bom até a gente falar que esse esboço anteprojeto de Teixeira de Freitas, né, hoje ele foi utilizado no Código de 1916 por Clóvis Bevilacqua. No Código Paraguaio o esboço total de Teixeira de Freitas, o Código Civil Paraguaio, o Código Civil Uruguaio também o Código de Teixeira de Freitas, né, no Chile e, sobretudo, na Argentina. Hoje você chega, por exemplo, se você falar com qualquer argentino, ele sabe quem foi Teixeira de Freitas. Então, Teixeira de Freitas, um Augusto Teixeira de Freitas, né, era um baiano que se formou na escola de Recife, né? Mas, posteriormente, teve o encargo, então, pela República, de se elaborar, então, um Código Civil tupiniquim, um Código Civil brasileiro. Aí foi, então, dado essa incumbência para o nosso Clóvis Bevilacqua. O Clóvis Bevilacqua, um cearense, né, também oriundo da escola de Recife, né, um jurista exemplar que dispensa comentários, né? Inclusive, uma particularidade, ele era chamado o filho do padre. O pai dele era o padre Bevilacqua. Ele era um padre italiano que ele era eu não lembro agora aqui a cidade, né? A cidade lá no Ceará. Mas ele era o
o padre da cidade, e tinha uma relação, ele tinha uma família. Então, para a família não ficar lá e para atrapalhar, entre aspas, né, os negócios dele, o que aconteceu? Mandou os filhos estudarem fora. Né? E saiu esse belíssimo jurista, isso aqui eu só estou comentando, porque é uma particularidade do Clóvis Bevilacqua, mas o Clóvis Bevilacqua, então, foi quem encabeçou esse Código Civil de 1916, tá? Então, esse código, obviamente, ele teve todo um cunho liberal, era um código liberal, do liberalismo, um código que falava-se muito ou não falava quase nada de função social da propriedade, e um código onde ele falava muito da propriedade privada como sendo absoluta. Então, nós temos, pessoal, que marcar ver esses momentos até para a gente poder ter o conhecimento hoje, né? Então, foi um código importante, mas ele não tratou nada sobre o condomínio especial ou o condomínio edilício, como fala o Código Civil brasileiro hoje, né? Mas, com o passar do tempo, com essas revoluções de ideias do iluminismo, isso trouxeram muitas coisas, inclusive trouxeram aí duas grandes guerras mundiais, e que nós todos sabemos, não precisamos falar dessas guerras mundiais, mas essas guerras foram causadas tudo por questão de ideias e ideologias, muito causados por essas ideias iluministas, aonde as pessoas brigaram muito na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e nós tivemos várias revoluções nesse período. Em 1928, em plena Segunda Revolução Industrial, aonde estava havendo aquele fenômeno do êxodo rural, as pessoas estavam vindo muito mais para a cidade, porque nós estávamos tendo a industrialização, muitas indústrias estavam vindo e estavam se formando, então estava tendo esse êxodo, e isso houve uma necessidade, com essa revolução industrial, de fazer melhor uso e ocupação do solo. Foi então que saiu o famoso decreto, o decreto 5.481 de 1928, né? Esse decreto, ele falava sobretudo sobre os aglomerados urbanos, né? E é interessante a gente falar que nesse período também foi o período 1928, depois 1930, foi o período que ascendeu, então, ao poder o nosso ilustríssimo presidente Getúlio Vargas, aonde entrou muito mais, falou, então, começou a falar mais da parte social, né? E nós que somos advogados sabemos da grande criação das leis trabalhistas aí, que foi implementada. Então, ele foi um dos que lutou muito por essa categoria, e nós tivemos as nossas leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas que nós temos hoje, muito saudadas por e muito criticadas por outros, né? Deixo a reflexão para os senhores aí, para falar sobre isso aí, tá? Para raciocinarem sobre isso aí. Com relação foi passando o tempo, né? E esse decreto de 1928, ele não estava dando conta do desenvolvimento. E nesse período, né, muitos incorporadores se aproveitavam, então, da boa-fé das pessoas, né? Vendiam a edificação na planta e muitas vezes não entregavam, até porque o decreto não garantia nada para esses adquirentes. Foi então que, em pleno governo militar, da intervenção militar, o governo Castelo Branco encomendou para um dos melhores juristas que nós tivemos aí, o professor Caio Mário, para que ele fizesse, então, uma legislação. E é interessante a gente saber, eu procurei saber um pouco mais, se Caio Mário copiou essa lei
que essa lei ela é muito boa, ela está em vigência, né, até hoje. Uma parte dela, obviamente, foi derrogada. Se ele copiou ou não, alguma coisa assim, isso foi um trabalho monográfico que ele fez. Tá? Ele fez um trabalho monográfico sobre o condomínio, veja bem, condomínio, ele denominou condomínio especial, porque nós temos o outro condomínio geral, né? O outro condomínio, aquele necessário, voluntário, e nós temos, então, o condomínio especial, aonde ele criou, então, esse anteprojeto de lei e falou, sobretudo, também sobre a parte da incorporação imobiliária. E aí é que nós temos, né, aquele artigo 32, onde exige-se que, para a comercialização dessas unidades em condomínio, que seja então registrado, né? E nesse artigo 32, lá está a minuta da incorporação imobiliária, tá? Então, isso é uma passagem, uma evolução já dentro do Brasil, aonde nós tivemos essa lei. Eu penso que essa lei é maravilhosa, muito boa. Ela resolveu muita questão dos condomínios. Pena, a única coisa que eu lamento é de não terem divulgado mais essa lei, né? Hoje eu penso que nós temos muitos conflitos em condomínio por puro desconhecimento da lei. A lei é excelente, inclusive no artigo 32 ela fala que quando o construtor vai iniciar a incorporação imobiliária, ele tem que fazer o registro da incorporação imobiliária e junto com o registro da incorporação imobiliária, ele tem que registrar a minuta da convenção. Então, o que o legislador quis fazer com isso? Dar segurança jurídica. Olha, eu vou morar nesse condomínio a norma interna vai ser assim, ou ele pega essa minuta de convenção, ele leva para um advogado para consultar, mas isso nunca houve essa informação, né? Nunca houve, e isso passou, então, às construtoras, os engenheiros que ficaram tomando conta. Posteriormente, obviamente, veio a parte do direito imobiliário, mas a parte, eu vejo, do direito imobiliário, eles ficaram muito mais interessados, né? Isso é uma crítica construtiva, muito mais interessado a falar para o incorporador, né? É muito melhor você falar para o incorporador do que na época, do que ficar falando para síndico ou condômino. Então, qual era o nicho de mercado? Vamos falar para o incorporador. E, nesse caso, então, esqueceram dessa população que hoje nós temos aí cerca de 70 milhões de pessoas vivendo em condomínio, tá? Então, veja bem, essa lei, como eu disse, né, com a entrada em vigência do Código de 2002, Lei 10.406, de 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Essa lei, né, que deu a origem, então, que é o nosso Código Civil Brasileiro, né? Esse Código Civil Brasileiro, ele contrapõe totalmente, e isso que eu falo direto para os colegas, falo nas minhas palestras, nas minhas aulas, você tem que entender o novo Código Civil hoje que está em vigência, né? Uma obra interessante que eu recomendo é fazer a leitura da exposição de motivo deste código aqui. O Flávio Tartucci tem uma obra excelente. A partir do momento que você lê a exposição de motivos deste código, você vai ver os princípios dele. Ele é totalmente diferente deste Código de 1916. Por quê diferente? Porque o Brasil entrou, então, a ser adepto, então, do Estado Social, né? Nós temos aí, principalmente depois que nós voltamos à democracia plena aí com a eleição para presidente, nós entramos, então, no chamado Estado Social. Em 1988, nós tivemos a nossa primeira Constituição Cidadã, e essa Constituição realmente ela é social, ela fala em função social da propriedade, e sempre ela vem reiterando isso. Mas nós tínhamos um código que começou essa reforma na década de 70, né? E uma das pessoas que foi encabeçada para fazer a reforma foi o professor Miguel Reale.
Os senhores que são aí de São Paulo, os senhores sabem que o professor Miguel Reale, o cunho dele, ele era de cunho social, inclusive ele foi presidente de partidos, enfim. E é óbvio que o que você pensa, você vai transplantar para a norma. Isso é inevitável, né? E isso é inevitável a gente falar hoje nesta questão do pensamento que permeia o mundo todo e, por que não, o nosso país. Sempre você está discutindo sobre algum tema. E para você discutir sobre qualquer tema, seja ele afeto aos condomínios, você tem que saber o momento que você está vivendo. E nós, hoje, temos uma Constituição social e temos um Código Civil também social. Basta ver que um dos princípios que Miguel Reale fala é o princípio da socialidade. Este princípio da socialidade, ele fala que o coletivo vem em primeiro lugar, depois vem o indivíduo. Então, veja bem, mudou aquela questão do direito de propriedade de ser absoluto. Com esse código, novo Código Civil 2002, que eu considero novo, porque tem o quê? 16, 17 anos, esse novo Código Civil, ele já fala, então, da exclusão do condômino antissocial. Quando que um código de 1916 iria admitir excluir um proprietário da sua propriedade? Lá você não excluía, não fala, em hipótese alguma. Por quê? Porque o pensamento ali é liberal, aqui o pensamento é social, né? Existe a questão da função social da propriedade. E esse princípio, por exemplo, ele é baseado em todo o Código Civil brasileiro. Como eu disse, basta a gente ver essa questão da função, da exposição de motivos do Código Civil. Tá? Com relação ao nome, né, por que condomínio edilício? Nós tínhamos, então, o condomínio geral, que é o condomínio necessário e o voluntário, o condomínio especial, criado na lei 4.591 de 64, e aí veio o novo Código Civil e fala em condomínio edilício. Já vi algumas pessoas falando, não, é edilício, é edifício, é porque tem edifício. Não tem nada a ver com isso. A questão de condomínio edilício, essa terminologia, inclusive os capítulos do Código Civil, quando ele estava em reforma, né, foi dividido. Obrigações, por exemplo, Orlando Gomes, né, condomínios, estava com o professor Carlos Alberto Dubos Maluf e outros juristas mais. Essa terminologia desse nome, houve um questionamento, né? Mas a maioria aceitou ele. Mas eles falam que essa terminologia ela é um alienígena, ele não tem nada a ver com condomínio. O que quer dizer edilício? Edilício é uma expressão italiana, né? E diga-se de passagem, esse Código Civil nosso aqui, ele é praticamente uma réplica do Código Civil alemão, Então, essa é uma expressão italiana que ela é fundada nas ações redibitórias, de vício redibitório. Quer dizer, não tem nada a ver com o condomínio. Mas aí ficou a maioria dos estudiosos lá, das pessoas que estavam compondo para fazer esse projeto de lei do Código Civil, decidiram, então, ficou do condomínio edilício, né? Uma curiosidade também, que eu penso que é interessante a gente saber o que lei que você está tratando, e quando você fala do Código Civil, e quando a gente fala em sociabilidade, eticidade, todos esses princípios que o professor Miguel Reale fala, né? A partir do momento que você entende isso da lei, você vai saber que o uso de máscara no interior do condomínio é obrigatório. Não precisa prefeito nenhum falar, não precisa lei nenhuma falar, não precisa nada. Basta nós estarmos em pandemia, né? E você vai ter que usar a máscara. Por quê? Porque o Código Civil, ele já falou, ele vai privilegiar o que é a coletividade. Não tem essa questão, não, eu sou proprietário, eu posso fazer o que eu quiser na minha propriedade. Não tem.
hoje, com esse novo Código Civil brasileiro e como pensa o judiciário nosso dentro desse princípio da socialidade, da sociabilidade, do Estado social, é óbvio que você vai ser obrigado a fazer o uso da máscara, sim, né? É importante a gente falar também, né, com relação agora ao novo direito novo direito condominial que vem nascendo. Até então, as pessoas ficam muito ligadas na parte do condomínio, onde fala do artigo 1331, né, ao artigo 1358. Né? É óbvio que tem outros tipos de condomínio e o direito condominial, já agora, Marcela, entrando propriamente dito, o que vem de novo aí do direito condominial, nós temos sim um direito condominial novo, né? Que foi criado agora pela Lei de Regularização Fundiária, a Lei 13.465 de 2017. Essa lei, ela trouxe um novo direito condominial. Obviamente, você vai usar, e tudo é usado com base na lei do condomínio edilício, ou seja, na parte do capítulo que trata o condomínio edilício, né? Essa lei do REURB, que ela teve uma função social excepcional, ela veio para regulamentar alguns condomínios que já existiam, né, e que não tinham, o Estado estava devendo para essas pessoas, ela veio para regulamentar, mas ela trouxe também um grande nicho de mercado. Como, por exemplo, né, condomínio de lotes, né, o direito real de laje, condomínio urbano simples e o loteamento com controle de acesso. E, por último, em 2018, tivemos também a lei da multipropriedade, outro tipo de condomínio. Então, veja bem, de 2017 e 2018, emergiu um novo direito condominial. Veja bem, um grande nicho de mercado para todos que militam nessa área do direito condominial. Tá? Vamos falar um pouco, por exemplo, sobre o condomínio de lotes. Esse tipo de condomínio é o mesmo condomínio que, quando a lei, o Código Civil tratou nos artigos 1331 e 1358, ele tratava, então, tão somente no condomínio de lajes, né? No condomínio em edifício, né? Ele não tratava esse tipo de condomínio de lotes ou de casas. Então, mas com os usos e costumes, as pessoas, então, passaram a fazer outros tipos de condomínios, aí que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas o legislador viu a necessidade, então, de criar esse condomínio de lotes, né? E aí foi, com a edição da lei, né, do REURB, criou esse condomínio de lote, que também é um grande nicho também, tanto para o incorporador imobiliário, como para os advogados, administradores, síndico, né, que leva todos os requisitos do artigo 1331 ao artigo 1358, os mesmos requisitos também da incorporação imobiliária. Tem que se ter uma convenção, um regimento interno, obviamente, tem alguns regramentos que são diferentes, né? Outro tipo de condomínio que foi criado aqui também, o condomínio no direito real de laje. Esse tipo de condomínio, ele fez uma alteração direta no Código Civil brasileiro, né? O direito real de laje, ele veio, obviamente, para regularizar essas pessoas que moram, as pessoas carentes que moram em favelas, né? Não é difícil em qualquer cidade do Brasil você andar e ter essas pessoas. Muitas vezes, nós sabemos que uma determinada família ou o pai mora na laje de baixo, mas o irmão mora em cima e o outro irmão mora na parte de cima. Isso veio para teve uma função social, essa lei, para regulamentar para esse tipo de pessoas, para individualizar. Então, agora, cada laje dessa pode ter um número de matrícula, né? E pode regularizar, a pessoa vai ter o seu endereço e a sua luz, a sua água individualizada também. Mas veja bem, pessoal, olha o nicho de mercado aqui. Eu coloquei na foto de cima ali, ó, essas pessoas que muitas vezes têm um terreno
de 450 metros, 300 metros, e querem construir kitnets, querem vender kitnets. Então, você não precisa fazer a incorporação imobiliária. Você pode fazer um direito real de laje. Você pode pegar, falar para o teu cliente, ó, tem um negócio legal aí, você pode fazer um direito real de laje. E esse direito real de laje, ele é regulamentado pelo município. Parece-me que aí em São Paulo, você pode construir prédio sobre a égide do direito real de laje, eu não sei se é de até 4 andares ou 6 andares, aí no município de São Paulo, né? Em Balneário Camboriú, por exemplo, os construtores já viram, e é muito mais barato você construir dessa forma, porque você foge da incorporação imobiliária, você foge da Lei 4.591 de 64, você fazer dessa forma sobre direito real de laje. Então, lá em Balneário Camboriú, eles colocaram que você pode construir até 8 lajes. E esse é um tipo de condomínio. Obviamente, ele não vai precisar ter uma convenção, porque ele não é uma incorporação imobiliária, mas na lei ele fala, se os senhores der uma lida a partir do artigo 1510 do Código Civil Brasileiro, 1510A, está lá tudo regulamentado. Vai ter que ter um administrador, vai ter a figura de um síndico, tem um regimento interno que pode ser feito por um instrumento particular. Então, veja bem, há uma regulamentação e é um nicho de mercado também para o advogado condominial. É um nicho de mercado para o construtor e para todas essas pessoas que estão nesse mercado. Outro tipo de condomínio. Aqui agora o condomínio urbano simples também. O condomínio urbano simples também ele veio para regulamentar também essa questão de muitas pessoas que têm um terreno pequeno, 200, 300 metros, 400 metros, não sei, e construía essas casas germinadas, né? E aí o que ocorria? Na realidade eram 2 casas, 2 ou 3 casas, e você não tinha condições de fazer a individualização da matrícula dessas casas, né? Então o condomínio urbano simples, ele veio, e esse condomínio, esse tipo de condomínio, ele não tem previsão no Código Civil. Ele está previsto na Lei 13.465 de 2017, na Lei do REURB, né? Eu aconselho os colegas advogados darem uma lida nisso aí. Muitas vezes você tem um amigo que ele quer empreender, não tem condições de construir um prédio. Aí você orienta, você assessora ele. Por que você não constrói, então, 3 casas germinadas? Vamos fazer um condomínio urbano simples. Pode ser feito. Ah, mas eu só tenho um terreno, como que vai ficar a matrícula? Não, faça o projeto bonitinho, faça o memorial descritivo, individualiza cada unidade. Ah, mas e se tiver uma piscina lá no fundo? Não, você pode regulamentar sobre isso, você pode ter um regimento interno do uso dessa multipropriedade, né? Então, você pode fazer 3, 4 casas junto, que é um tipo de condomínio, que é um nicho também para o advogado, para o construtor, e você pode chegar no cartorário e falar, ó, eu quero registrar com base no condomínio urbano simples. Se o tabelião não souber a lei, leva a lei para ele, leva a lei 13.465 e mostra para ele. É possível fazer isso aí, né? Agora, tem muitos municípios também que têm que legislar sobre essa matéria, né? Tem muitos municípios aí que estão parados com relação a esse tipo de condomínio, ainda não estão legislando sobre isso aí. Tá? Pessoal, agora então nós vamos falar um outro tipo de condomínio, que é o loteamento com controle de acesso. Isso é uma celeuma, né, para o pessoal. Esse tipo de loteamento, como nós não tínhamos lei, né, as pessoas começavam então a fazer o loteamento e pegava a concessão no município, a autorização do município, muitas vezes até tinha lei municipal, alguns municípios tem lei municipal, acredito que aí em São José deve ter, né, Marcela? Também essa lei para esses condomínios com controle de acesso. Então, veja bem, existe a lei municipal, onde havia concessão de você fechar, mas essas ruas, aí são ruas públicas, não são privadas. Então, por isso que vem
o loteamento, porque ele nasce com base na Lei 6.766 de 79, que é a lei de parcelamento do solo. Você não vai achar isso no Código Civil, você vai ter que olhar a lei de parcelamento do solo, né? Então, você nasce esse tipo de condomínio, onde você pede a concessão de uso, né? E a prefeitura, muitas vezes, ela dá essa concessão porque ela acaba se livrando de dar a manutenção nessas vias aí, né? Então, ela acaba autorizando. Mas isso teve muito problema, né? Com aqueles, com todo o respeito, estou falando, aqueles malandrinhos, né? Que não queria pagar, na realidade, a cota condominial. Então, o que eles ficavam com a alegação? Ah, eu não sou obrigado a me associar. E aí, nisso, surgiu várias jurisprudência, várias vezes foram questionado isso, e teve decisão para todos os gostos, né? Isso virou, na realidade, uma grande bagunça, né? E teve uma liminar famosa do ministro Marco Aurélio, aonde ele deu uma liminar num recurso que foi parar lá no STF, falando que não era para pagar. Isso deu uma confusão que ninguém mais queria pagar e acabou tendo um problema. Mas, recentemente, nós tivemos o julgamento, então, aí, de um caso, paradigma, aonde foi parar lá no STF, relatoria do Dias Toffoli, e aí ele deu a decisão, que essa decisão, ontem ainda eu estava vendo alguns colegas, entende um pouco meia confusa, essa decisão falando, então, que era inconstitucional antes da lei, dessa lei do REURB, a cobrança. Era inconstitucional, mas que a partir de 2017 para cá, é constitucional, pode pagar. Quando ele fala que era inconstitucional, é para aqueles municípios que não tinha lei. Para o município que tem lei, que havia previsão, então isso que eu falo para os colegas, para os advogados que mexem na área imobiliária, que mexem na área condominial. Você tem que estudar muito a legislação local, você tem que saber como é a legislação do seu município, do seu estado, né? Então não existe uma norma geral para todos. Ah, como que é? Eu vou ter que pagar ou não vou ter que pagar? Tem que olhar a legislação do município. Se havia uma legislação no município da concessão, do fechamento, aonde aquela associação iria ficar responsável pela manutenção e quem estava ali, havia previsão nos contratos que ia ter que pagar o rateio, essas pessoas vão ter que pagar. Não há o que se falar inconstitucionalidade com relação a essa cobrança. Agora, se você está no município que não tem legislação para isso, que não houve a concessão e que aleatoriamente estão criando uma associação que nem aquelas ruas de bairros que alguém resolve fechar e começa a querer cobrar das pessoas. Aí, dessa forma, é inconstitucional. Tá? Então, pessoal, esse é o novo direito condominial, né, que vem emergindo agora, que é muito polêmico, né, mas muito salutar, muito bom, um nicho excepcional para o advogado, né? E agora, 2018, veio, então, a multipropriedade, né? A multipropriedade também é um outro tipo de condomínio, né, que veio também com uma função social para regulamentar essas mais variadas multipropriedades que tem no Brasil. Isso aqui, por exemplo, é um resort onde as pessoas têm uma multipropriedade, onde os apartamentos, os chalés são divididos, aí são multiproprietários, né? E nós sabíamos que existia muito no Brasil, sobretudo no Nordeste, várias multipropriedades dessas e não tinha legislação, porque a legislação era o quê? Do condomínio dividido por fração ideal. No caso da multipropriedade, ela é dividida o quê? Em fração de tempo, né? Então, é interessante os nossos colegas advogados fazerem uma leitura lá no artigo 1358B e os demais. Ele vai no B, vai até a letra U. Então, é um nicho também interessantíssimo para o advogado, né? Hoje você pode criar essa multipropriedade até nos condomínios edilícios. Né? Quando você vai fazer uma convenção condominial de um condomínio edilício, você pode colocar que naquele condomínio pode ser feita a multipropriedade. Então, quer dizer, você pode ter
digamos, um apartamento num condomínio edilício e você pode pegar e fracionar ele. É possível de ser feito isso aí. Isso para nessas regiões litorâneas, por exemplo, nessas regiões turísticas, você pode pegar e fazer isso, né? Vocês aí têm como que é a cidade ali, da Serra aqui, me falhou a memória aí agora, aí de vocês aí. Como que é, Marcelo? São José dos Campos. Não, São José dos Campos não. Campos do Jordão. Campos do Jordão, Campos do Jordão. Por exemplo, Campos do Jordão, todos os condomínios ali são edilício, mas você pode fazer a multipropriedade, desde que esteja autorizado na convenção. Se tiver autorizado na convenção, você pode fazer. Você pode dividir ali por semana, por fração de tempo. Muitas vezes você não tem o dinheiro para comprar um apartamento lá em Florianópolis, por exemplo, né? Mas você tem o dinheiro para comprar uma fração de tempo. Você vai ser proprietário, né? Então, é muito interessante. E esse condomínio ele tem umas particularidades que ele não se extingue. A partir do momento que você instituir o condomínio por fração de tempo, ele, mesmo que amanhã depois uma pessoa só adquire todas as frações, ele continua. Você não tem como extinguir esse condomínio, né? É feita a instituição do condomínio normal, tem convenção, tem regimento interno, enfim, tem um administrador. Então, isso nós precisamos alertar os nossos colegas advogados para essa parte, esse nicho de mercado, para quem quiser empreender também nessa parte do direito condominial, tá? Então, pessoal, esse é o nosso direito condominial, onde nós fizemos um pouco uma viagem. Aí eu tive que entrar um pouquinho na história, falar um pouquinho desde a origem do direito de propriedade. Eu sei que às vezes é maçante, às vezes a gente tem que ficar falando de cidades feudais, você falar de absolutismo, aí você vir falando de liberalismo. Eu tenho que falar do liberalismo, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui nesse país no momento de guerra, nós estamos em guerra. A guerra hoje que nós vivemos aqui é guerra de ideia, são guerras de ideia liberal com ideia social. Se você tirar a paixão do lado e ver o que as pessoas estão falando, é essa ideia. Eu vou te dar um exemplo. Esse código aqui é um código totalmente, como eu disse, de cunho social. Está aqui os princípios dele, né? E todos os governos que antecederam o governo atual, o Bolsonaro que está aí, eram governos de cunho social. Então, obviamente, eles colocaram essa ideia aqui. O que o Bolsonaro fez? Primeiro ato que ele fez, ele implementou a Lei da Liberdade Econômica. Dão uma lida no artigo 421 do Código Civil. O que ele fala no artigo 421? Que o Estado interverá minimamente nas relações entre os particulares. O que ele quis dizer com isso? Eu vou botar minha ideia liberal aqui. Ele quer uma lei aonde essa lei que o Estado não intervenha. Então, quer dizer, qual é o pensamento liberal? O pensamento liberal é mais Estado e mais iniciativa privada. Qual é o pensamento social? Mais... Eu confundi. Pensamento liberal, menos Estado, né, nas relações entre particulares. Já no social, mais Estado. Então, é essa guerra de ideias que nós vivemos. Então, para o operador de direito, é interessante você saber qual é o espírito da lei, o que está pensando a jurisprudência. Tivemos agora mesmo, recentemente, uma decisão com relação ao Airbnb. O que é isso aqui do Airbnb? O Airbnb, enfim, o STJ definiu, a coletividade não está na convenção, não pode e acabou. Ah, não, mas eu tenho direito de propriedade, eu posso locar por curta temporada. Negativo. Então, é essa a ideia que está sendo permeada. Então, o operador de direito, ele tem que saber isso aí, até para implementar isso nas convenções, nos regimentos internos e até para orientar amanhã depois os seus clientes. Bom, Marcela, o que eu tinha para falar era essa viagem, aí espero ter correspondido. A gente tive que falar um pouco correndo para não me alongar muito.
né, sobre essa reflexão aí, sobre essa pequena história aqui do direito condominial. O direito condominial ele vai muito mais além do que do artigo 1331 a 1358. Tem vários outros tipos de condomínio e vem mais aí. Daqui uns dias nós temos o co-living. Co-living está chegando aí. Na Europa já está em todo vapor. Aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, já tem construtora construindo no co-living. Então, é mais outros tipos de condomínio que vem aí. E por final, eu gostaria de fazer, então, Marcela, uma homenagem ao mestre Silvio Capanema, onde nós vamos passar um pedaço, tá, de uma fala dele, que eu gostaria de deixar como mensagem para todos os advogados, para todos os colegas, para que empunhamos essa bandeira do direito condominial e que levamos à frente esse grande direito, esse grande nicho de mercado, que é o direito condominial para a advocacia. E a única maneira que me resta é exatamente conclamar as novas gerações para conscientizá-las da importância de construir esse novo país. Eu tenho uma imagem que tem me sensibilizado muito. Muitos de vocês já devem ter visto filmes que retratam batalhas medievais ou visto quadros de pintores famosos com batalhas medievais. Como é que eram as guerras? Os exércitos se postavam um em cada limite do campo de batalha, gritavam um contra o outro para assustar os inimigos e, de repente, começavam a marchar até que se encontravam no meio do campo de batalha. Vocês já repararam? Procurem ver que, quando os exércitos começavam a marchar, sempre iam na frente alguns soldados sem uma espada, uma lança, um escudo, nada, absolutamente nada, a não ser a bandeira do seu povo, do seu exército, da sua raça. Eles seriam certamente os primeiros a serem abatidos. Mas eles sabiam que muito mais importante que a espada era a bandeira, que obviamente não era um pedaço de pano tremulando no mastro, mas era o símbolo da dignidade daquele povo, né, dos ideais daquela raça, e era preciso mantê-la de pé. O seu compromisso era, quando sentiam que iam ser abatidos, o seu compromisso era passar a bandeira para o que vinha atrás ou fincá-la fortemente no solo para que ela não caísse. Eles tinham um nome, chamavam os palafraneiros, eram os encarregados de conduzir a bandeira. Eu acho que eu sou hoje, acabei sendo um palafraneiro. Só me resta hoje, meus amigos, e o Miguel me permitiu manter essa função, carregar a bandeira dos meus ideais, a bandeira dos meus sonhos, que me fizeram formar-me em direito em 1960. E por isso eu digo que a idade dos advogados não se mede cronologicamente, e sim pela sua capacidade de manter intactos os seus ideais, a sua paixão pela justiça e pelo direito. Eu estou ainda tentando levar a bandeira, mas, meus amigos, elas pesam. A idade é perversa. Eu sinto que elas já estão bem mais pesadas. E eu venho a Mato Grosso, Miguel, a seu chamado, e como eu fiquei honrado por isso, trazendo essa bandeira. E ao ver esse auditório lotado o dia todo, ao ver esse apelo respondido de maneira tão positiva por uma parte tão saudável da sociedade de Mato Grosso, eu saio rejuvenescido, porque as minhas esperanças permanecem de pé. A vocês eu poderei entregar as minhas bandeiras. Eu tenho certeza que vocês não as deixarão cair. E a última mensagem literária é de um dos meus poetas prediletos, o negro Cruz e Souza, o poeta do Desterro. Desterro era o nome da ilha de Santa Catarina, no século XIX. Cruz e Souza, que tinha tudo para ser um homem violento, um homem detestando a sociedade em que vivia. Era negro, pobre, vivendo em Santa Catarina, no século XIX, uma terra de arianos que devia fazer grandes discriminações a ele pela raça. Mas, ao contrário, foi talvez o maior poeta simbolista brasileiro e romântico, e escreveu um soneto que eu gostaria,
cujo último terceto eu gostaria de ver gravado na minha sepultura. Cruz de Souza disse: entre raios, pedradas e metralhas, ele ficou gemendo, mas continuou sonhando. Essa é a mensagem que eu deixo com vocês. Nós hoje sofremos raios, pedradas e metralhas da crise econômica, da discriminação, da corrupção, da injustiça social. Nós estamos caindo muitas vezes, ralando os nossos joelhos, sentimos a vontade de desistir, mas um seminário como esse, Miguel, esse faz com que a gente se levante, que fique gemendo, mas que continue sonhando. E é com a tinta dos nossos sonhos e a argamassa dos nossos ideais que vocês e eu, nós construiremos o Brasil com que eu sonhei desde que me formei, mas infelizmente não tive tempo de acabar de construir. Sejam vocês corajosos e felizes na vida que lhes resta e quebrando a tradição. Não sou eu que vim aqui a merecer aplausos. Me permitam, e não faço isso por mera gentileza nem para lhes parecer simpático. Vou quebrar a tradição. Se alguém, ao final desse seminário, merece aplausos, não somos nós, Gabi. Não somos nós, a Nada e todos os que aqui falaram. Os que merecem aplausos são rigorosamente vocês. Vocês são os heróis desse seminário e dessa noite, porque vocês é que vão ter que assumir a responsabilidade de criar esse novo país. A vocês, os heróis desse novo tempo. Bom, Marcela, essa foi a nossa... Desculpe aí o vídeo talvez um pouquinho longo, mas isso foi a nossa homenagem a esse queridíssimo mestre, esse grande baluarte para nós aí do direito imobiliário e, sobretudo, o nosso palafraneiro do direito condominial. Né? Ele teve uma função social exemplar, ele nos ajudou e nos deixou uma missão. Né? E eu gostaria, aqui por último... ao Eduardo, ao Ícaro e ao Márcio, falar um pouquinho da Marcela, que ela vem fazendo um destaque a nível nacional da Comissão, sim, de Direito Condominial, da seccional aí da cidade de São José dos Campos, com grande maestria, grandes palestrantes, enfim, ela vem se destacando também a nível nacional, uma colega queridíssima. Mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, né? Senti muito honrado de fazer parte nessa tarde, nessa noite aqui com os senhores, e agradecer imensamente e deixar disponível para vocês as minhas mídias sociais, aqui o Facebook, o Instagram e o nosso site, e estamos aí. Se for para falar de direito condominial, me chama que eu vou. Nós que agradecemos, parabéns pela palestra sensacional, a evolução histórica, que possibilita compreender aonde nós estamos hoje e aonde que nós pretendemos, para onde nós pretendemos seguir. Sensacional, palestra sensacional, realmente. Doutora Marcela, quer fazer uso da palavra um pouquinho? Vou ser bem breve, doutor Márcio, obrigada por ter deixado. Doutor Miguel Zain, eu não tenho palavras para agradecer. Essa aula que você nos deste, os comentários ali no chat do YouTube foram extremamente positivos, foram muitas pessoas, nossa, advogados da área, eu não sabia a importância do direito condominial como eu aprendi agora, nesse momento. Então, a aula que você trouxe, que você nos deu hoje, vem só a engrandecer mais ainda o advogado condominial, e parabéns por essa luta que você travou e que muito nos honra,
que é a defesa do advogado, sempre a defesa do advogado, sempre a defesa do advogado condominial. Hoje, a aula que você nos deu hoje veio mostrar o quanto hoje eu me sinto orgulhosa e falar, eu sou uma advogada condominialista. Obrigada mesmo, gratidão. Fiquei emocionada, não conheci o professor Silvio Capamena, mas fiquei muito emocionada porque nós temos um grupo de presidentes de comissão de direito condominial e ali a maioria dos colegas tiveram um contato com ele. E quando ele esteve cometido pela Covid, né, que ele pegou todos ali acompanhando muito de perto e trazendo notícias, mas assistindo esse pedacinho dessa palestra que ele fez no Congresso de Direito Condominial no Mato Grosso, nós percebemos como o direito perdeu uma pessoa importantíssima, como o direito condominial perdeu uma referência, uma pessoa que que todos ali falavam humilde, parceiro e que sempre estava à disposição de qualquer pessoa. Era o Dr. Silvio, ele era um dos nossos palestrantes para o Congresso de Direito Condominial, que a OAB de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté estava planejando, mas infelizmente por alguns motivos não aconteceu, e logo em seguida veio a pandemia, e não tivemos a honra de tê-lo aqui conosco, mas vem aí o Zain e trouxe para a gente essa brilhante palestra. Gratidão. Obrigada, doutor Márcio Mendes, doutor Eduardo Espinosa, doutor Antônio Marques por fazer parte dessa nossa mesa e doutor Ico pelos trabalhos. Boa noite para todos e obrigada a todos que nos assistiram, que nós tivemos aí um público assíduo do início ao fim, né? Obrigado você, doutora Marcela. Gostaria de render as nossas homenagens aqui e agradecer a dedicação com que você tem tocado a Comissão de Direito Condominial aqui da Subseção de São José dos Campos. A gente fica realmente muito orgulhoso. Gostaria de franquear a palavra, se quiser fazer uso, ao doutor Antônio Marcos da Silva, presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal. Quer fazer uso da palavra, doutor? Quero sim. Muito obrigado pela oportunidade de fazer uso da palavra neste momento. E que aula, né, colegas? Que aula, doutora Marcela, e a oportunidade que nós tivemos, todos os membros aqui da mesa, e tenho certeza os que estão nos assistindo, uma bela aula, e que eu espero que essa aula fique gravada na internet, né, nos meios de comunicação, para que aqueles que não puderam assistir agora, que possam vir a assistir depois, né? E a fala do doutor Miguel, que vem lá de trás, nós temos todo esse histórico, né, do direito condominial, até chegar aos nossos dias, e assim, que riqueza, né? Riqueza tanto de história e riqueza tanto do momento que nós estamos vivendo, né? Principalmente a partir do Covid, né? E tem todas esses novos formatos do direito condominialista, né? que o advogado pode estar atuando, né? Então, não só o advogado, mas os síndicos, as administradoras e todos aqueles que que militam na área do direito condominial. E fechar a palestra com o doutor Silvio Capanema foi emocionante também, né? Eu tive a oportunidade de estar naquele momento, naquele debate, e podemos ver, além do conhecimento que ele tinha, né, o conhecimento técnico, também a humildade que ele tinha, né, o carinho que ele tinha com as pessoas, né, e as pessoas com ele, né, e ele dizia que sempre ele não se sentia homenageado, ele estava homenageando aquelas pessoas, né, que estavam ali naquele momento, podendo assistir aquele debate dele. E que pena, né, doutor Zain, que ele partiu e colegas, porque nós tínhamos muito ainda a aprender com ele. Mas Deus quis, né, essa doença, infelizmente, tem tirado a vida de muitos de nós, e vamos em frente, né, com o aprendizado hoje do doutor Miguel Zain, nós demos mais um passo aí, e vamos em frente, e também
lembrando que no dia 26, dia 26 próximo agora, na segunda-feira próxima, nós estaremos, a comissão do Conselho Federal estará realizando um evento sobre a aplicação da LGBT nos condomínios. Esse evento também vai ser muito rico e também significa uma nova área de atuação dentro do direito condominial. E nós esperamos a participação de todos neste evento. Vai ser das 16 às 18 horas. E vamos lá, doutor Marcelo. Vamos assistir, doutor Zain, e vamos participar todos. Muito obrigado pela oportunidade. Nada, obrigado pelas palavras, doutor Antônio Marcos. Eu gostaria de registrar que essa palestra vai ficar gravada no YouTube da subseção de São José dos Campos. Aproveitar também para sugerir que vocês nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, e acompanhem as palestras que a gente rotineiramente apresenta, são todas ótimas, excelentes, e gostaria de saber se o doutor Eduardo quer fazer uso da palavra. Eu quero aqui agradecer também, reiterar as palavras do doutor Márcio, agradecer aí o trabalho realizado pela doutora Marcela, trazendo aí os colegas que nos engrandeceram nessa noite, professor Miguel Zain, doutor Antônio Marcos, aqui nos prestigiando, e sem o trabalho aí da comissão, de todos vocês, que a gente sabe que é muito árduo para realizar uma palestra deste nível, sem esse trabalho a subseção de São José dos Campos não seria o que é hoje, graças a Deus, aí o trabalho de todas as comissões, né? Cada formiguinha carregando ali o seu pedacinho, e aí nos honram muito todos vocês de comissões que nos ajudam a carregar o piano aí, que se chama OAB de São José dos Campos. Só isso, gente. Boa noite. Então, tá ótimo. Gente, obrigado pela participação. Gostaria de novo aqui de agradecer o doutor Ícaro, que foi o nosso mestre de cerimônias, que ajudou a organizar tudo isso. Obrigado, Ícaro. Obrigado, pessoal da Comissão de Cultura e Eventos. E eu gostaria de agradecer profundamente aqui o professor Miguel Zain pela palestra novamente, e a doutora Marcela, em nome do nosso presidente, doutor Klaus, que infelizmente está num outro compromisso agora, e também em nome das nossas diretoras, doutora Cristiane e doutora Michele, que com certeza estão nos ouvindo pelo YouTube. Gente, obrigado, boa noite, e novamente agradeço a presença de todos aí. A palestra foi campeã de audiência. Tchau, tchau.